O desafio de amar, 31º dia. O amor e o casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Esse versículo é o modo original de Deus de como o casamento deve funcionar. Seu padrão específico de um homem mais uma mulher igual à unidade foi estabelecido na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 24. Foi verificado por Jesus em Marcos capítulo 10, versos 6 e 9, e foi esclarecido por Paulo em Efésios capítulo 5, verso 31. Ele envolve um rompimento e uma costura. Ele reconstrói relacionamentos já existentes enquanto estabelece um novo. O casamento modifica tudo. É por essa razão que casais que não levam a sério essa mensagem de rompimento e apego sofrerão as consequências ao longo do caminho quando os problemas são bem mais difíceis de serem solucionados sem ferir alguém. Rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos de seus pais devem ser respeitados, mas eles não podem mais lhe dizer o que fazer. Às vezes, a dificuldade de agir dessa maneira vem da fonte original. Os pais podem não estar prontos para liberar seus filhos do controle e expectativa deles, seja por causa da dependência em relação à saúde ou de lutas interiores relacionadas ao fato de esvaziar o ninho. Eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que têm. Em casos como esses, o jovem precisa ser corajoso e escolher romper por ele mesmo. E muitas vezes tal rompimento não é feito de maneira adequada. Você e seu cônjuge estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de cortar o cordão umbilical? Seu pai ou sua mãe continua criando problemas dentro da sua casa, talvez sem que eles percebam? Outras pessoas de fora estão causando esse tipo de problema? O que precisa ser feito para colocar um ponto final nessa situação antes que ela crie uma divisão grande demais no seu casamento? Unidade é uma qualidade do casamento que precisa ser guardada a todo custo. O propósito do rompimento, claro, não é perder totalmente o contato com o passado, mas preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar tudo aquilo que Deus deseja de você. Se você está estreitamente ligado a seus pais ou alguém do passado, a identidade do seu casamento não terá a capacidade de florescer. Você sempre se achará preso e uma raiz de divisão continuará lançando novos dardos no seu relacionamento. Às vezes, os vínculos doentios que os pais mantêm com seus filhos refletem questões mal resolvidas. O pai pode achar que lhe devem uma desculpa ou que não foi perdoado uma ofensa. A mãe pode temer que o filho adulto não sobreviverá sem ela. Talvez os dois sintam-se inseguros ao tentarem se ajustar ao ninho vazio. Quem sabe simplesmente desejem que você seja agradecido por tudo que fizeram ou necessitem de que reafirme seu amor por eles. Qualquer que seja a razão, é prudente que você, casado, convide seus pais para comer ou escreva uma carta bem elaborada para expressar o seu amor por eles, o seu apreço e seu agradecimento pelo que fizeram, junto a palavras de desculpas ou alento da forma que seja necessário. Você deve saber que questões como essas não acabarão a menos que seja feito algo a respeito. A sua lealdade deve passar de seus pais para seu esposo ou sua esposa. Também devem ser deixados para trás antigos amores, antigos amigos e concentração de seus parceiros. Tudo mais passa a ser segundo plano e assume a distância emocional devida para dar lugar ao florescimento da sua união. Porque sem esse afastamento não se pode conseguir uma união necessária, o apego dos corações imprescindível para experimentar a unidade na sua casa. Apego traz a ideia de apegar-se a alguém com insistência. A ideia de reconhecer o cônjuge como sua nova fonte de refúgio e sua nova fonte de segurança.
Esse homem, essa mulher, é agora o líder espiritual do seu novo lar, encarregado da responsabilidade de amar você como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, verso 25. Essa mulher que está do seu lado, agora em uma união com você, é chamada para tratar você como marido com todo respeito. Efésios capítulo 5, verso 33. Quanto mais vocês compreenderem para o que são chamados e representar a cada dia, mais aumentará o valor do seu casamento. Sem dúvida, muitas vezes os casais, incluindo casais cristãos, pensam que sabem mais que Deus e ignoram o propósito divino para sua união e os papéis que Ele elaborou para cada um dentro de casa. Pôr em prática Gênesis 2, verso 14, parece demasiado estranho ou difícil. É por isso que se conformam com uma maneira mundana de pensar e descuidam do afastar-se e unir-se, os quais Deus elaborou. Dispõem-se a sacrificar a unidade e a resistência do relacionamento mais importante de suas vidas para contentar outros que não fazem parte deste vínculo. Não se dão conta de que quanto mais unificados estão com os de fora de casa, menos estão unidos no casamento. Serão mais felizes e fortes e se tornarão para desempenhar os demais papéis e responsabilidades aqueles que valorizam a quem está do seu lado. É difícil, muito difícil, quando a busca pela unidade é basicamente feita por apenas um dos lados. Talvez no preciso momento a unidade não interesse ao seu cônjuge e o propósito que Deus imprimiu no DNA do casamento, ele não faça questão. Ainda que haja algum desejo da sua parte, pode ser que existam problemas entre vocês que estejam longe de serem solucionados por falta de unidade. Não obstante, se você orar e for leal ao outro acima de tudo, protegendo a unidade entre ambos como um tesouro inviolável, o casamento começará a desfrutar da magnificente união a qual Deus ordenou. A intenção de Deus ao torná-los uma só carne no casamento foi intencional, bela, eterna e pode operar milagres. Rompa, apegue-se e arrisque-se a caminhar como uma só carne com seu cônjuge. O desafio do 31º dia. Existe algum rompimento com seus pais ou outra pessoa que você ainda não teve coragem de realizar? Confesse a seu cônjuge hoje e decida agir corretamente. Ande corretamente. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade com o compromisso com seu cônjuge e com Deus, de fazer do seu casamento o relacionamento humano mais importante da sua vida. Anote no seu caderno quando o desafio estiver completo. E responda: esse tem sido um assunto difícil para você? Como isso tem afetado o seu casamento? Se o maior ofensor desta área é o seu cônjuge com seus sogros ou alguém do passado, como você pode amorosamente transformar esse caso numa situação melhor? O desafio de amar, 31º dia, termina hoje. Gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo se gostaram e compartilhem com seus amigos. Amanhã estaremos de volta com o 32º dia.